Por favor. Está um pouco abafado aqui. Olá, minha gente. Renan, aproveitar e dar uma mãozinha para você. Ivana Cardim, bom dia. É um prazer imenso ver vocês por aqui. James Limeira já entrou. Dá uma cenadazinha para ele aqui. Isso. Nós decidimos fazer essa live nos domingos pelas manhãs no templo, né? E à noite nós estaremos realizando aqui, onde eu estarei ministrando, com alguns irmãos aqui presentes, apenas 50 pessoas. Por sinal, nós preparamos a igreja, ela já está toda preparada. Tiramos as cadeiras e colocamos só as que de fato nós vamos usar, né? Aqui está o templo, espalhamos, temos mais ou menos mais de 2 metros cada cadeira para a outra. Cada uma dessas cadeiras nós temos aí baseadamente 2 metros. Então à noite nós estaremos aqui ministrando a palavra. E pela manhã nós temos um convidado muito especial, que é o pastor James, que vai estar conosco. E também quero agradecer a todos vocês que sempre nos prestigiaram. Mamãe que está me ouvindo, quero que ela libere a bênção. A Solange, um beijo a todos vocês e a cada um de vocês que vem nos prestigiando. Que bom ver vocês aqui nesse canal, onde é por esse meio que nós mantemos a nossa alegria de glorificar o Senhor juntamente com a igreja. O povo de Deus é como o rio, está sempre procurando contornar os obstáculos para atingir o alvo. E o nosso alvo é o oceano, é Deus, o oceano do Espírito. Por isso, Deus nos concedeu essa graça, mesmo com essa situação, seguindo os princípios de manter o afastamento social. Mesmo assim, nós conseguimos, por esse meio, de estarmos nos comunicando, ministrando a palavra, mantendo os irmãos informados. E gostaria de dar início com a leitura de um texto da primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Mas assim como é santo aquele que o chamou, seja santo você também. Aí ele diz assim: seja santo você também, em tudo que você fizer. Nós podemos ter aproximação de Deus, só podemos manter intimidade com Ele, andar junto com Ele, se nós conseguirmos nos santificar, nos purificar. Com Deus, para estar próximo de Deus, precisa se santificar. Por isso, esse é o papel nosso como pastores, outros como os evangelistas, como os mestres, apóstolos, de ensinar, orientar, incentivar a você, como igreja, a se santificar, a buscar o Senhor, para que mais tarde nenhum de nós venhamos se arrepender e aqui possamos nos juntar em Cristo Jesus para um dia estarmos todos juntos na glória, glorificando no lugar especial como a palavra de Deus tem nos prometido. Pois bem, eu quero começar também, já que nós fizemos essa leitura, dando prosseguimento nessa abertura com uma oração. Quero interceder por sua vida, pela sua família, quero interceder pelos seus negócios, pela sua alma, pela sua mente. Deus, nesse momento, eu coloco os teus filhos na concha de tuas mãos. Entramos na sala do trono com cada um desses que estão entrando aqui, cada nome relacionado nessa live, cada nome, Senhor Deus, que consta relacionado em nossos corações como amigos, parentes, Senhor Deus, membros da igreja. Nós oramos e abençoamos cada um dos nossos irmãos. Faz uma visita, meu Deus, em cada lar, tirando da vida dessas pessoas a preocupação, se há que há. Tirando, Senhor Deus, as perturbações, as aflições, tira a insegurança. E permita, meu Senhor, que a graça do Senhor se manifeste de uma forma poderosa na vida de cada uma família destas. Em nome de Jesus, que haja paz nesses lares. Apresento também o pastor James, que vai estar conosco. Desde já agradeço ao Senhor
por ter, Senhor Deus, o privilégio de recebê-lo nessa manhã, aqui em espírito, Senhor Deus, também por meio dessa live, a presença do seu filho nesse lugar. Muito obrigado. Amém. Agora vamos convidar o pastor James para que ele esteja conosco. Pastor James Limeira. Pois é. Quero deixar um forte abraço para a Isácia, sua esposa, a pastora Isácia. Uma família maravilhosa, os filhos maravilhosos. Que bom. TT é arquiteta e faz parte também da construção e da reforma dessa igreja. E aí, meu filho? Aquele abraço! Como é que vamos? Tá me ouvindo bem aí? Estou lhe ouvindo bem. Ô, rapaz, que legal. Ó, desde já, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite. Obrigado, viu, meu filho? É muito bom ter você aqui. É um prazer estar com vocês, estar com essa parte do corpo de Cristo, né? Amém. E desde já quero agradecer o convite e pedir ao Senhor que esteja, que a graça dele, que a comunhão do Espírito, né? E que o amor de Deus esteja sobre a vida de vocês, sobre a Igreja Batista Osana, sobre cada congregação, sobre a família, que abençoe. Amém, amém. Muito obrigado por isso. Olha, eu quero dizer que Rodrigo está aqui conosco. Estou vendo que ele entrou agorinha. James, você é uma pessoa privilegiada, com a família que Deus te deu. Mas te vê o resultado, o que é que Deus faz com o homem de Deus, com a mulher de Deus, que é a sua esposa, dá filhos maravilhosos como você tem. O Rodrigo, quem não conhece, ele tem 3 filhos. O Rodrigo tem a TT, que é nossa arquiteta, coopera com os trabalhos aqui da igreja. Dá uma olhada, esse painel aqui foi realizado por ela, né? Então, somos agradecidos. Nós temos também, o Diogo está agora no Rio, né? Diogo está no Rio. Pois é. Rapaz, eu carrego uma lembrança muito boa de uma experiência que nós tivemos há uns bom tempo atrás, uns 30 anos por aí, não revelando. 30 anos não quer dizer quando o homem chegar aos 60, ele está começando agora a florescer. Quando eu era criança, eu pensava, quando alguém falava assim, tem 50, eu pensava comigo, tá morto, tá com o pé na cova. Nos anos 60 e 70, as pessoas duravam mesmo, malmente chegava a 60. 70 pulso era novidade. Hoje as pessoas estão chegando a 100. Aqui mesmo na nossa igreja nós temos pessoas que já está caminhando para 101 anos, já completou 100 anos. E eu tive nessa festa, fizemos o aniversário dessa pessoa. Então, a gente imagina isso. Então, há uns 30 anos atrás, até em uma dessas lives, eu estava comentando, na época, a gente tinha como pastor, parece que era o pastor, já era o pastor Jadson. Não, eu acho que já era o pastor Jadson, ele estava iniciando, eu acho que... Me ajude aí, eu vou trazer a lembrança desse evento, talvez você possa centralizar se foi realmente ele. Eu não sei se está lembrado que eu estava sentado próximo à entrada, que era na parte de cima, né? E aí você estava do meu lado, sentou ao meu lado, e naquele momento eu orava, questionando a Deus de uma luta que eu estava tendo, porque eu prometi, fiz um voto a Deus de ficar 30 dias dentro da igreja orando. Me lembro. Só que eu não calculei, tu lembra disso? Eu não calculei, rapaz, que era fim de ano, e que eu era vendedor, e era a época de se vender o nosso produto. Só que eu, empolgado naquela coisa toda, marquei. Fiz esse voto a Deus. Por último, quando chega no período, eu parei e pensei, eu estava ali me desculpando a Deus. Embora, sabendo que era voto de tolo. Ninguém faça voto para não cumprir. Aí você está sentado, assim, na outra extremidade do banco, você vem se arrastando até perto de mim, esfregando aí, cutuca no meu lado assim, que eu olhei, você estava com a Bíblia aberta e diz, olha, não dormi, nessa madrugada Deus me deu essa palavra, e é para você. Era um período que a igreja ela ainda não tinha, ela era, normalmente batia palma, tradicional. Nós estávamos talvez numa transição de mudança. Aí,
Quando eu abri Segundas Crônicas, capítulo 15, versículo 7, diz assim: não desfaleça a tua mão, porque a tua obra terá uma recompensa. Bom, quando eu digo que a nossa igreja ela não estava no ponto de ver o que eu fiz, que eu dei um berro, eu trepidava no banco e eu chorava e sacudia no banco. A emoção foi grande porque eu ouvi Deus falar comigo através daquela palavra. Como é que Deus movimenta os seus filhos, os seus servos, para levar uma palavra dessa natureza? Ele sabia da minha luta no dia seguinte. Ele sabia que eu estaria naquele banco ali, me questionando. Como? Eu estava chegando no evangelho, ainda muito novo, estava aprendendo muito, tinha que aprender muito ainda, melhor dizendo. Aí ele pegou você ali e disse: olha lá, meu senhor, prepara, tirou seu sono, incomodou você, você encontra esse versículo, ele localiza esse versículo, ele leva você para essa palavra, diz: amanhã entrega a ele que ele vai estar lá me questionando. No outro dia está eu lutando, questionando, você simplesmente sabe, Deus mandou para você. E não se ouvia muito esse tipo de coisa. Deus falou, assim Deus disse. Não se ouvia essas coisas. Você disse: olha, e você veio, eu senti que você falou ainda, cheio de perna. Da noite, Deus falou comigo, eu sei que é para você, isso aqui Deus está mandando para você. Quando eu li, sabe? E eu tive um resultado tão grande naquele período. Era um período que eu cheguei a pagar juros na época, 50% ao mês. Cheguei a pagar juros. Significa que uma dívida dessa, se eu não assumisse com o mês, então o que tinha de bens eu perdia tudo. Então, ainda bem que foi uma coisa flash, passageira. Mas os juros naquele período era alto. E eu passar 30 dias parado, eu ia perder muitas coisas com isso. Mas veio a palavra de Deus e disse: confia em mim, vai lá, sua obra vai ter uma recompensa. Moral da história. Você acredita? Quando eu terminei o período de 30 dias, eu não devia uma banda de conto a ninguém, exceto a um que foi outro mistério que Deus teve que me usar algo tremendo para me falar. Ele deixou esse para eu ter uma nova experiência. Mas não devia, eu saí das dívidas enquanto eu estava dentro da igreja orando, de uma forma misteriosa. Eu posso, em outra ocasião, sair debulhando como as coisas aconteceram. Aí, quando confia no Senhor, acredita em Deus, ele faz milagre na vida da gente. Ele aproveita momentos como esse para fazer um milagre. E nessa manhã, ele está fazendo milagres em muitas casas, basta crer. Não é isso? E eu quero dizer a você que a palavra está com você. Não vou tomar tempo, eu não vou ocupar esse tempo, porque esse tempo foi justamente reservado para você, meu filho. Ô, Pepa, você me permita chamar o pastor Antônio esse apelido da... Cortou um pouco. Tá dando para ouvir aí a voz dele? Dando para ouvir? Tá, voltou. Nós temos essa ligação de alma, essa ligação espiritual muito forte. E você contando esta história, isso foi tudo do coração, porque na realidade traz a memória aquele momento que você viveu, aquele momento aquele momento de fé que Deus plantou no teu coração. Eu me lembro muito bem, em alguma das nossas conversas, você disse que tinha feito uma oração ao Senhor, entregando tudo para Ele, né? Dizendo que tudo que você tinha, você entregava para Ele. E você queria ter a sua alma. E realmente você entrou num processo financeiro muito difícil naquela época. E como você relatou, você passou 30 dias orando na igreja e foi criticado por alguns, porque realmente não compreendiam aquele momento entre você e Deus. Ou seja, como é que Toninho, tendo uma família, vai ficar dentro da igreja? De fato. Eu sei que você recebeu muitas críticas, talvez até no meu coração tenha surgido também esse isso, mas é a prova do milagre, a prova
de que Deus opera. A prova quando a gente pensa que não tem solução, que não tem jeito, quando a gente não consegue enxergar uma luz no fim do túnel, ele aparece de forma resplandecente, transformando, renovando, restaurando as vidas. Então, esse momento, essa experiência sua, essa história sua, é uma história de milagres. É uma história tremenda, é uma história tremenda mesmo, realmente uma história tremenda. De fato. Este milagre que Deus fez na tua vida, depois você, através da sua visão, de uma visão mais à frente, de maneira que no tempo que você passou junto conosco ali na Igreja Batista Central, você foi pioneiro em algumas situações as quais as pessoas também não compreendiam, como orar em cadeiras vazias, fazer atos. Teve um momento que nós nos levantamos na madrugada, eu acho que você lembra disso, eu, você, o Wilson, e depois tinha dia que tinha 15 pessoas, 7 pessoas orando nas madrugadas, pedindo ao povo, pedindo a Deus uma transformação, pedindo a Deus o operar, o fluir dele na igreja, nas nossas vidas, e Deus fez um milagre extraordinário. Deus transformou a vida da Igreja Batista Central, porque as orações daquela madrugada, elas se somaram, né, com as orações dos irmãos, desde a inauguração do templo, né, as orações que foram sendo feitas durante todo o período, as nossas orações ali, elas se somaram. Sim. Milagre. Então, rapaz, de verdade. Eu tenho um texto aqui que está no meu coração, e foi esse texto que o senhor trouxe, que nós mastigamos alguns dias esse texto, porque nós estamos fazendo um período de oração às madrugadas, e normalmente a pastora Idácia trouxe esse texto ficou no meu coração, e eu fiquei olhando para ele, e Deus foi trazendo, movendo algumas coisas dele no coração da gente, e oramos em cima deste texto, porque nós estamos vivendo, e todos nós sabemos, um momento em nossa nação, um momento no mundo de muitas incertezas, de muita angústia, né, de corações angustiados, de pessoas com princípio de depressão, porque há muita incerteza na nossa nação. Mas a certeza que nós temos é que nós temos um Deus, Criador dos céus e da terra, o Deus que, em operando, absolutamente ninguém pode impedir, porque quando ele opera, ninguém pode impedir, porque ele tem o braço forte, ele é o Senhor dos exércitos, ele é o Senhor dos exércitos. E o que é que nós fazemos como igreja? Nós fazemos segundo o que está escrito, como o apóstolo Paulo disse, sede conhecidos diante dele, né, com orações, com súplicas, das nossas petições. E é claro e evidente que a nossa petição nesses dias é que este vírus, né, que com ele trouxe uma série de coisas, que ele suma da nossa nação, que ele suma da terra, que ele seja banido, que ele seja queimado, que ele seja destruído, que ele seja derrotado em nome de Yeshua. Mas o texto que eu tenho, se os irmãos estiverem com a Bíblia, os que estão nos acompanhando, e eu queria começar em 1 Samuel, capítulo 16, e é capítulo 16 e capítulo 17, um texto bem conhecido de todos nós, mas que eu já li algumas vezes, mas depois a gente olha assim com mais... vai olhando com outros olhos, e Deus vai abrindo. Pastor James, olha, só um momento. Qual é o texto que você vai ler agora? 1 Samuel, capítulo
16 e capítulo 17. Aí 16? 16 e 17. Rapaz, você repete de novo isso aí, pô, para mim, acho que eu não estou ouvindo direito. 1 Samuel, capítulo 16, 17. 17. Ó, então eu acho que eu não vou precisar ministrar no ritmo. Deus me deu esse texto, rapaz. Amanheci lendo esse texto hoje. Que coisa é essa? Testificação. Esteja à vontade, desculpe. Eu só queria compartilhar com você essa alegria, essa emoção de ver o que Deus começou a falar comigo pela manhã. Fica à vontade. É o mesmo Espírito. Rapaz. Só Espírito, só batismo, só fé. É incrível, rapaz. Só corpo. Ah, como é que pode uma coisa dessa? Bom, eu vou comunicar aos irmãos o que o Senhor me deu. É claro e evidente que o Espírito traz novas revelações. E se você for ministrar o texto à noite, vai te dar novas revelações, porque a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, não é? Ela é inesgotável. Ela é inesgotável. Mas assim, esse texto, a história, nós sabemos que é o momento onde o Senhor chama o profeta Samuel e manda Samuel ungir um novo rei, porque Deus tinha rejeitado ao rei Saul, porque o rei Saul desobedeceu a ordem do Senhor. E quando a gente lê o livro todo de 1 Samuel e 2 Samuel, e seria bom essa leitura depois, a palavra de Deus está dizendo que o Senhor queria ser rei sobre a nação, mas o povo queria um rei, assim como as outras nações tinham. E Deus se irou contra o povo, porque Samuel disse, olha, Deus queria ser rei sobre vocês, e não que vocês escolhessem um rei. E o Senhor deu a Samuel tudo aquilo que agora o povo iria sofrer por causa de um rei. De que maneira iria ser o comportamento, como o povo iria estar debaixo desta autoridade de um rei. Naquele momento foi escolhido Saul como rei, e infelizmente Saul não obedeceu à palavra do Senhor, né? Foi desobediente quando o Senhor mandou exterminar o e ele foi rejeitado. E o Senhor disse outro rei. E falou para Samuel, mandou que Samuel fosse à casa de Jessé, o Belamita. Ou seja, o Belamita é aquele que mora em Belém. Era um homem de Belém. E quando o profeta Samuel chega na casa de Jessé, capítulo 16, versículo 6, a palavra de Deus diz, sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo. Isso o profeta Samuel pediu que Jessé reunisse todos os seus filhos, sacrificou, santificou, e os filhos de Jessé começaram a chegar. E primeiro chegou Eliabe. Aí quando o profeta Samuel olhou para Eliabe e disse, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei, porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração do homem. Porque a própria palavra diz que o nosso coração, muitas vezes, ele é enganoso. E o próprio Jesus diz que é do nosso coração que surgem os maus pensamentos, que surgem as guerras, que surgem as idolatrias, as porfias, as intrigas, né? A avareza. Então, o Senhor olha para o homem e ele enxerga o coração, porque aquele homem ele pode ter um coração endurecido, ele pode ter um coração infiel, ele pode ter um coração que muda, um coração dobre, que muda com muita facilidade.
ele pode ter um coração que se esquece dos benefícios de Deus, que recebe da parte de Deus, mas com o tempo acaba esquecendo aquilo que Deus fez. Então, o homem pode ter um coração que se exalta, um coração orgulhoso, um coração vaidoso, e Deus olha o coração do homem, e certamente quando Deus olhou para Davi, olhou para o coração dos filhos de Jessé, disse, não, não são estes. De maneira que o profeta Samuel pergunta, não tem outro? Você não tem um outro filho, Jessé? E Jessé fala, não, eu tenho outro filho que cuida das ovelhas, vou mandar chamá-lo. E quando o filho mais novo de Jessé entra, Deus disse, é esse aí. Porque Deus encontrou em Davi um coração quebrantado. E um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Deus encontrou em Davi um coração fiel, um coração justo, um coração temeroso, alguém que tinha no coração o temor do Senhor. Deus olhou para Davi e encontrou no coração de Davi fé, alguém fervoroso, alguém que tinha fé, que acreditava no poder de Deus. Então, amados, saindo do versículo 16, do versículo 6 e 7, nós vamos para o versículo 12. Então mandou chamá-lo e fez entrar. Ele era ruivo. Você sabia que só 2% da população mundial é ruivo? Tem essa cor, tem o cabelo ruivo, tem a pele ruiva. E Davi era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Então, Davi era um cara bonito também. Ele era um cara também de boa aparência. Ele era um cara belo, um cara bonito, um cara de boa aparência. Mas como nós temos a tendência de olhar primeiro para o exterior, Deus olhou primeiro o interior de Davi. Tanto é que o exterior veio depois. Como o primeiro filho de Jessé, a primeira coisa que o profeta viu foi a beleza dele. Mas com Davi, Deus enxergou o coração de Davi e mais adiante a palavra relata que Davi era belo e de boa aparência. Então a Bíblia no versículo 13 diz, tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Ah, queridos, aleluia, glórias sejam dadas ao Senhor. Nós estamos nos aproximando da festa de Pentecostes e ela acontece neste próximo final de semana. E nós sabemos que a festa de Pentecostes elas tem 2 significados. É a palavra de Deus entregue aos homens ali no Egito, no Monte Sinai, e o Espírito de Deus sendo derramado em Jerusalém sobre toda a carne. E como nós precisamos do Espírito de Deus tomando posse de nossas vidas. Como nós precisamos do mover do Espírito de Deus no coração de cada um de nós, no coração da nossa casa, no coração da igreja. Como nós precisamos desse mover do Espírito, nos consolando, nos fortificando, trazendo à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Como nós precisamos do Espírito de Deus abrindo os nossos ouvidos para nós ouvirmos a voz de Deus, porque Jesus disse que as ovelhas dele ouviriam e reconheceriam a sua voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, disse o Senhor Jesus, e elas me seguem, de maneira que ele nos dá a vida eterna e ninguém, absolutamente ninguém, pode arrebatá-los das mãos do Senhor Jesus, porque ele diz,
Eu e o Pai somos um, e o Pai é maior do que todos. E como nós precisamos desse mover do Espírito, nos dando coragem, para vencer todo vírus, todo Covid-19, todo coronavírus, vencer o medo da morte, vencer este Golias que se apresenta às nossas vidas nesses dias, vencer este confinamento, vencer o medo de ordens governamentais que nos aprisionam. Como nós precisamos do Espírito de Deus, desta convicção em Cristo Jesus, de que nós não temos aqui lugar permanente, mas nós temos um futuro, uma cidade, uma caminhada, um objetivo, um propósito, uma nova Jerusalém, uma Jerusalém celestial, porque aqui nós não temos morada permanente, mas nós temos uma eternidade para viver com o Senhor Jesus Cristo. No caminho de Emaús, os discípulos muito entristecidos, porque o mestre, o Messias, que eles esperavam que fosse ele que naqueles dias redimisse a Israel, devolvesse a glória a Israel, foi crucificado e Jesus estava com eles, do lado deles, caminhando com eles, e eles não percebiam que eram o Cristo que estavam com eles, e Jesus abrindo a palavra, começando de Moisés e os profetas, foi mostrando para eles como tudo que estava escrito deveria acontecer, como tudo que está escrito na palavra vai acontecer. Mas ele disse, vocês não estarão só. Eu estou com vocês, ele está conosco, irmãos. Ele está, Amém. Ele está conosco. Glória a Deus. Por isso, Amém. queridos, nós precisamos desse Espírito de Deus sobre nós. Porque ele fala também para Nicodemos, Nicodemos foi se encontrar com o Senhor à noite. E alguns dizem que foi por medo, com vergonha. Provavelmente não. Tanto Jesus quanto Nicodemos eram muito ocupados. E Nicodemos queria um momento a sós com Cristo. Nicodemos certamente não queria toda uma multidão, queria uma reunião exclusiva. Queria conversar com Jesus. E o Senhor fala para ele, Nicodemos, importa que tu nasças de novo. Importa que haja na vida do homem um novo nascimento. E Nicodemos diz, como eu, velho, poderei nascer de novo? E Jesus diz, olha, se tu não nascer da água e do Espírito, não pode ver e nem entrar no reino de Deus. Porque o que é nascido do Espírito é Espírito, mas o que é nascido da carne é carne. E nós sabemos, irmãos, que nós que fomos nascidos da carne, nós temos a semelhança com os nossos pais. Somos na fisionomia, em muitas coisas que fazemos, mas aquele também que é nascido do Espírito adquire a semelhança do Pai. Adquire a fisionomia e adquire também nas suas práticas, porque vai aprendendo do Pai. Por isso que nós precisamos deste Espírito de Deus, do Espírito de Deus que está em nós, mas tomando posse da gente. Porque quando nós abrimos Atos capítulo 8 e Atos capítulo 19, é de assombrar. Porque em Atos capítulo 8, os discípulos, Pedro e alguns discípulos descem a Samaria, porque viam o mover que o Senhor estava fazendo ali, mas eles chegam para os discípulos, vocês são batizados no Espírito? E eles disseram, não. Não somos batizados no Espírito. E somos batizados em quê? Nós fomos batizados nas águas, no batismo de João. Mas João disse, eu vos batizo com água, mas vem aquele que vos batizará com o Espírito e com fogo. Com o Espírito e com fogo. No capítulo 19, a mesma coisa, lá em Éfeso. Na cidade de Éfeso, Paulo pergunta aos discípulos, foram batizados com o Espírito? Eles disseram, não, nós nem ao menos sabemos que existe o Espírito. E a mão de Paulo foi imposta sobre eles e desceu o Espírito de Deus sobre eles. Provavelmente muitos de nós tenhamos apenas o batismo das águas, o batismo do arrependimento. Mas nós precisamos deste mergulhar no Espírito, desse batismo no Espírito. Precisamos, nesta semana de Pentecostes, semana
aonde o Espírito de Deus veio sobre toda a terra, pedir a Deus este avivamento, aviva a tua obra no meio desse dia, Senhor. Sim. Aviva Que a tua assim seja. igreja, Senhor. Aviva Sim, a meu tua Deus. igreja, derrama do teu Espírito Sim, meu Deus. sobre Estamos em nós, concordância. derramando unção, Estamos em destravando, Senhor, tudo concordância. aquilo que Estamos está em concordância. travado, Senhor Deus, eliminando de nós todo o mal, Senhor. Pai, em Sim, nome meu de Deus. Jesus Cristo, enche-nos com o teu Espírito. O Davi, o Espírito Oh, de meu Deus Deus. tomou posse do Oh, Davi. Senhor. Aí, quando a gente sai do capítulo 12, nós chegamos no versículo 18, saímos do versículo 12, 13, vamos para o versículo 18. Aqui nós já sabemos, você pode ler depois, que um espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul e atormentava Saul, mas alguém disse, Saul, Jessé tem um filho que sabe tocar harpa, manda chamá-lo. E a Bíblia está relatando no versículo 18, então respondeu os moços e disse, conheço o filho de Jessé, o Belamita, que sabe tocar. Ele não só, irmão, sabia tocar, mas ele era forte e valente homem de guerra. Oh, de fato, de fato. Está escrito. A visão em Tem como relação a fugir disso. Davi foi transformada. Aquele que estava cuidando de ovelhas. O Espírito de Deus tomou posse dele. Ele agora é reconhecido como alguém que sabe louvar, que sabe adorar o Senhor, que é um homem forte, que é um homem valente e que é um homem de guerra. Sisudo em palavras e de boa aparência. Agora, o mais importante de tudo, irmãos, o mais importante de tudo, um homem de guerra, um homem valente, um homem que sabia adorar, um homem sisudo em palavras significa dizer que o sim, sim, não, não, não tinha duas palavras, não tinha meia palavra, era um homem forte na sua palavra, mas o mais importante de tudo, e o Senhor é com ele. E o Senhor é com ele. É isso que nós precisamos. É disso que nós precisamos, é da presença dele. Que o Senhor seja conosco, porque cheios deste Espírito, a Bíblia diz que um povo que conhece o seu Deus é um povo forte, valente e ativo. Então, unidos desse Espírito, desse conhecimento do Espírito, nós seremos reconhecidos. Glória a Deus. Como um povo que o Senhor está com eles. Um povo forte, um povo valente, um povo de guerra, um povo que sabe adorar. Ai, Jesus. Um povo que sabe adorar. E Davi tocava a harpa para Saul. E Saul Ai, Deus. Mas aí nós entramos no capítulo 17, e todos nós sabemos que no capítulo 17 se levanta um gigante. Se levanta um coronavírus. Gigante invisível. Algo que nós não podemos tocar nem ver, que nós que somos infectados. Algo que tem atormentado o Brasil e as nações, as cidades, tem trancado o comércio, fechado a cidade e trazido terror. Se levanta o Golias, afrontando o povo de Deus. E o que nós mais ouvimos falar é nesta afronta. Olha só no versículo 10 do capítulo 17, ou seja, o exército de Israel em fileira, o exército dos filisteus também em fileiras, pronto para guerrear. Aí disse mais o filisteu, se levanta o filisteu, hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Amém. Estamos, muitos de nós, muitos, espantados, temerosos, angustiados, por causa deste gigante que tem nos afrontado. Ai, ai. Mas Deus levanta-nos como Davi, levanta a igreja como Davi. O próprio Senhor Jesus Cristo é a figura do Davi que vem nos defender, que luta por nós,
que guerreia por nós. O exército de Israel tinha um valente como Abner, um cara valoroso, forte, valente, que era o comandante da tropa, mas ele não se atreveu. Os irmãos de Davi estavam ali, tinha 3 irmãos de Davi que se apresentaram a Saul para ganhar, mas eles não foram combater. Nenhum homem do exército de Israel se apresentou diante de Davi, diante do filisteu para combater. Quem se apresentou foi aquele no qual o Espírito de Deus tomou posse, se apossou dele. Se apossou dele. De maneira que Jessé fala para Davi, vai aos teus irmãos, leva pão para os teus irmãos, este pão da vida que nós temos e nós comemos, porque Jesus disse que não comer da minha carne e beber do meu sangue não terá parte comigo. Mas nós comemos do pão, comemos da carne dele, bebemos do sangue dele, nós temos parte com ele. E ele se levanta a nosso favor. E veio Davi. E Davi, pois, no dia seguinte, versículo 20, se levantou de madrugada. De madrugada, talvez seja o momento de muitos se levantarem de madrugada e buscar a presença de Deus, colocar diante dele as nossas petições, pedir, Senhor, se levanta a nosso favor, como Davi se levantou a favor do povo de Israel. Sim. Senhor, olha para a afronta que nós estamos recebendo. Sim. Senhor, olha para nós, tenha misericórdia de nós, Senhor. Estamos em concordância com essa oração. Talvez seja o momento, irmãos, exclamou, de nós como igreja estarmos juntos de madrugada, olhando, batalhando e guerreando, porque a Bíblia diz que Davi se levantou de madrugada, chegou até o local. Versículo 22 diz, Davi, deixando o que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha e, chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, aquele que desafiava para o duelo, cujo nome era Golias, o filho de Gade, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi ouviu. Porque Golias vinha falando durante muito tempo. Todos os israelitas, quando vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. E diziam uns aos outros, viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel, a quem o matar, o rei cumulará de grandes riquezas e lhe dará por mulher a filha. Aleluia. O grande gigante levanta é grande, é forte. É a morte. É o medo de morrer. Ai, Jesus. Olha, irmãos, o Senhor, a palavra está dizendo que aquele que vencer, o rei dará a sua filha como esposa. E Jesus venceu a morte. E a igreja é a esposa dele. Ele é o da igreja. De maneira que em 1 Coríntios, capítulo 15, 55, 58, a palavra diz, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória. Portanto, meus amados irmãos, sede inabaláveis e sempre abundantes no Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Não tem medo de Deus. Oh, glória a Deus, é isso aí. Nem de nenhuma outra coroa, porque nós temos uma coroa nós, que é a coroa do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, daquele que venceu a morte, daquele que diz que nos dá a vida eterna, daquele que diz que mesmo que morramos, estaremos vivos. Não tenhamos medo, porque ele venceu este gigante. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo, que farão aquele homem que feria este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso
filisteu para afrontar o exército do Deus vivo. Aleluia! Ai, Quem é um vírus para afrontar o povo de Deus? Quem é este incircunciso, este imundo, este morto para afrontar o povo do Deus vivo? Quem é? Quem é? É claro, amados, que quando a gente se levanta em fé, quando a gente se levanta, às vezes nós encontramos palavras contrárias dos próprios irmãos. O pastor Antônio, como nós comentamos recentemente, há muito tempo atrás se levantou em fé. 30 dias dentro da igreja, com mulher e 3 filhas. E 30 dias dentro da igreja. E muitos irmãos se levantaram brincadeira? contra. É brincadeira, nunca. O que está escrito aqui. Ouvindo Eliabe, seu irmão, ouvindo Eliabe, o irmão de Davi, o irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Olha, Eliabe queria diminuir Davi. Ou seja, não acreditou. Davi. Só que Eliabe não sabia que o Espírito de Deus já estava sobre Davi. E que Deus tinha transformado Davi em um homem de poucas ovelhas para um homem valente, forte, sisudo em palavras, e que Deus estava com ele e ele era guerreiro. Ai, meu Deus. Respondeu Davi: que fizemos agora? Versículo 29. Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para outro. Ou seja, Davi deu as costas ao irmão. Davi não ouviu as palavras de humilhação, as palavras que queria jogá-lo para baixo, as palavras que queria arrancar do coração dele aquilo que Deus já tinha colocado. Davi não deu ouvidos. Olha o que a palavra diz. Desviou-se dele para outro, falou a mesma coisa. E o povo lhe tornou a responder como antes. Ouvindo as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém. Receba essa palavra, meu irmão. Essa palavra ficou forte no meu coração. Não desfaleça o coração de ninguém. É forte. Mantenha um coração forte. Não desfaleça o coração de ninguém. Em Deus, mantenha um coração fervoroso. Mantenha um coração esperançoso. Não desfaleça. Não desfaleça o coração de ninguém, disse Davi. Diz o Senhor dos Exércitos. Jesus Cristo está dizendo para nós: não desfaleça o coração de ninguém, por causa dele, por causa destes, por causa desta afronta. Teu servo irá e pelejará contra ele. Aleluia! Não desfaleça o nosso coração. Nós colocamos o nosso coração diante da tua presença. Tu és aquele que olha o coração, Senhor. E nós queremos entregar o nosso coração a Ti. Senhor, que sejam abertos os olhos do nosso coração, que nós possamos enxergar como o Senhor Deus, o profeta Elias, meu Deus, enxergava, e como ele pediu para que os olhos do moço dele fossem abertos. E quando os olhos do moço se abriu, o moço viu, Senhor, que mais eram os que estavam com o profeta do que os que estavam contra o profeta. E maior é o que está em nós do que o que está no mundo, Senhor. Por isso, fortalece, ó Deus, o nosso coração, em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus, que possamos, meu Deus, assim como Davi, ungidos pelo Teu Espírito, ir para a batalha, partir para a batalha, guerrear contra este mal.
Senhor, em nome de Jesus, convictos da vida eterna, Senhor, convictos da vida eterna. Porém, Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Ora, queridos, nós não precisamos de experiência para guerrear. Nós precisamos apenas de fé. Nós precisamos apenas tocar o chofar aqui a nossa boca. Precisamos apenas colocar diante de Deus. Nós não precisamos ser teólogos. Oh, Nós precisamos apenas ter a palavra no coração. Colocar diante da terra. Somente isto. Nós não precisamos ser expertos. Nós precisamos simplesmente ter a palavra. A palavra no coração e profetizar a palavra, declarar a palavra, ler a palavra. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacenta as ovelhas de seu pai. Quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. E teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Olha a consciência que Davi tinha. Que não era a sua força, que não era a sua capacidade, mas que foi o Senhor que deu o livramento. E é claro e evidente que não é a nossa força, não é a capacidade, mas é o Senhor que nos livra. É o Senhor que nos dá o livramento. É o Senhor que nos socorre. É o Senhor que nos ajuda. Ele é a nossa rocha. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o Senhor dos exércitos. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou a andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Olha, não são as armas humanas. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 10, que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus, para destruir fortalezas, para desfazer sofismas e para levar cativo todo pensamento ao conhecimento de Deus. Então, as armas da nossa milícia, elas não são carnais, elas são armas espirituais. É o nome de Yeshua HaMashiach. É o sangue de Jesus, o sangue vivo, o sangue carmesim, o sangue que se move a nosso favor, o sangue que fala mais alto do que o sacrifício de Abel, o sangue que nós pedimos que seja derramado entre os nossos inimigos, impedindo que unam forças entre si, o sangue que nos protege, que está no umbral das nossas casas, nos livrando do anjo da morte. Este sangue poderoso, Amém. poderosa. Como diz o Senhor em Jeremias, capítulo 50, não me lembro o versículo, mas ele diz que ele, na sua indignação, ele abriu o seu arsenal. E nós clamamos, meu Deus, abre o teu arsenal contra esta situação que tem se abatido sobre a nossa nação e sobre as nações da terra. Senhor, na tua indignação, abre o teu arsenal, o teu arco, a tua flecha, o teu fogo, queimando vírus, queimando mal, queimando todos os propósitos malignos, desfazendo, Senhor, todos os projetos da malignidade, nos livrando, Senhor,
das garras dos Amém, filisteus, Jesus. promovendo confusão no arraial dos filisteus, Amém. guerreando por nós, Senhor, contra o Amém, Jesus. filisteu, Senhor, contra este gigante que se apresenta contra nós. Nós clamamos aqui, Senhor, em nome de Amém. Jesus. Tomou Amém. o seu cajado, Davi tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e a pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Ora, amados, as ovelhas de Davi agora não estavam restritas às ovelhas que o pai colocava debaixo da sua confiança. Deus agora colocava Davi à frente das ovelhas dele, das ovelhas do seu povo. Davi agora era responsável por uma multidão. A palavra em Isaías, capítulo 29, o Senhor tendo uma conversa, Deus conversando com Cristo, diz: é pouco ires para restaurares as tribos de Israel, mas irá também para os gentios. E nós que éramos afastados, separados da comunidade de Israel, separados de Deus, está escrito em Efésios, capítulo 2, em Cristo Jesus nós fomos aproximados, enxertados neste povo, e agora o Cristo, o nosso Davi, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele está para nos defender. Amém. Porque agora nós somos ovelha do seu pasto. Porque foi ele quem nos escolheu. Ele nos escolheu primeiro, ele nos amou primeiro. Amém. E nós Amém. somos Glória a Deus. ovelha do seu pasto. Amém. Amém. Aleluia. Ora, e a pôs no alforje de pastor que trazia a saber no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou. Isaías diz que Jesus foi o mais desprezado entre os homens. Davi era moço, ruivo e de boa aparência. Mas em Isaías a palavra diz que Jesus foi desprezado e não víamos nele nenhuma aparência. E ele foi como ovelha para o matador. Mas ele expôs ali na cruz ao vitupério todos os nossos inimigos e ele venceu. Graças a Deus, amém. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança, e com escudo. Eu, porém, nós, igreja do Senhor, nós vamos contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. A igreja do Senhor se levanta, não com armas carnais, mas com armas espirituais, e parte para cima deste gigante, em nome do Senhor dos Exércitos. Hoje mesmo, o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva. O Senhor Amém. salva. O Senhor Amém. salva, irmãos. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva. Não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Não com espada, não com lanças, porque do Senhor é a guerra, e Ele nos entregará em nossas mãos. Davi James, Pastor James, Pastor James, oi. Pastor James, Oi. Olha, nós estamos com a contagem regressiva, eu vou de novo. Ok, pastor. É o flash, né?
Vai Full perguntar. flash. Que é isso? Fica à vontade. Mas já estou encerrando. Parei no versículo 49. Então Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra e com a funda ali atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e com uma pedra e o feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi, pelo que correu Davi e lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, desembaiou-a e o matou, cortando-lhe a cabeça. Cortando-lhe com ela a cabeça. Davi cortou a cabeça do inimigo. Lembra você que em Gênesis o Senhor disse que a serpente feriria o filho do homem no calcanhar, mas o homem pisaria a cabeça? A cabeça, E Davi cortou-lhe a cabeça. Sabe para onde Davi levou a cabeça do filisteu? Levou para Jerusalém. Levou para Jerusalém, aonde o Senhor disse que ali colocaria o seu rei. Está lá escrito no Salmos 2, Deus dizendo: estabeleceria o meu reino em Jerusalém, colocarei ali o meu reino. Jesus foi ali na cruz, Jesus pisou a cabeça do inimigo, porque foi estabelecido o reino dele. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram, e perseguiram os filisteus até Gade e até as portas de Ecrom, e caíram os filisteus feridos pelo caminho, de Saarim até Gade e Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel e perseguiram os filisteus e despojaram os acampamentos. Tomou Davi a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém. Porém, as armas dele pô-las Davi na sua tenda. E para encerrar, nós vamos ao versículo 58, e quero encerrar fazendo essa pergunta. Saul viu toda a ação de Davi, chama Abner e pergunta a Abner: de quem é este filho? Então Saul lhe perguntou, e Abner disse: não sei, Senhor. Então Saul chama Davi e pergunta. Então Saul lhe perguntou: de quem és filho, jovem? Respondeu Davi: filho do teu servo Jessé, belamita. E a minha pergunta é: de quem és filho? De quem tu és filho? Todo esse texto, toda esta explanação é para fazer esta pergunta: de quem tu és filho, jovem? E aí, filho? E aí, qual é a resposta mesmo? Filhos do Deus Altíssimo. Será que alguém tem dúvida? Ai, Aquele que Jesus. reina para todo sempre. Daquele que é Amém, o amém, amém, e da terra. amém, Daquele que tem amém, todo o poder em suas mãos. Daquele que venceu a morte. amém, Daquele que nos chamou, que nos fez ovelha do seu Pai. amém, Nós amém, somos amém. filhos de Deus. Filhos de O Deus. Herdeiros de Todo-Poderoso. Deus e herdeiros de Cristo. Amém. Muito obrigado, obrigado. Que o Senhor os abençoe. Pepa, muito obrigado. Um abraço. Rapaz, eu sou agradecido a Deus pela sua presença, por você ter aceito o nosso convite. A pastora Isácia, esposa do pastor James, vai estar ministrando segunda-feira. Está confirmado, hein? Está confirmado? Segunda? Eu vou confirmar com ela, Pepa. Aliás, parece que segunda, perdão. Segunda vai ser a pastora Anice, provavelmente na quarta-feira. Tá ok? Olha, rapaz, acionaram a luzinha aqui, o Espírito Santo de Deus. Pastora Anice vai estar conosco, né? E aí, a Isácia provavelmente quarta-feira, se Deus quiser. Eu sou muito agradecido a você, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite. Me regozijei muito agora pela manhã. Eu estou impactado pelo fato como Deus, Ele confirma, sabe? Ele vem falando conosco. Levantei hoje pela manhã e buscando de Deus uma palavra para a igreja, não buscando para hoje à noite, e o Senhor me concedeu a graça do capítulo 16 do primeiro Samuel, meu livro de Samuel. Você começou a ministrar, eu não aguentei.
me encher aqui, comecei a explodir por dentro, a confirmação. A palavra diz assim que o espírito está sujeito ao profeta, mas eu não estou conseguindo me controlar. Eu deixo ele à vontade. Mas assim mesmo eu aprendi muito, porque se fosse eu gritaria agora. Eu entrei num gozo, numa alegria, num riso, aquela testificação, aquela coisa que você não segura, sabe? Aquele negócio que você disse assim, puxa, não se... mas é uma coisa tão extraordinária. Mas é tão gostoso de se viver, tão bom de se viver, que eu acho que é um desperdício você travar. Agora, algumas vezes eu seguro, por quê? Você deixando registrado em uma live, a outras pessoas vendo, não entendendo isso, aí esse pastor tá louco, que negócio está dando isso? Mas eu quero dizer a vocês que tem coisas que enchem a gente, você não segura. É aquele gozo de você rir, é se alegrar no espírito. É a confirmação de Deus na palavra. Como é que pode? Rapaz, incrível a ministração de hoje. Agora, o que você trouxe para essa manhã é o que eu não vou falar à noite. Não dá para se falar em uma hora, mas você hoje conseguiu trazer algo pertinente às necessidades hoje, o anúncio de Deus para as nossas vidas, o alerta. Eu glorifico a Deus porque testificou muito ao meu coração. Deus nunca tem deixado de falar aos nossos corações. Em todo o tempo Deus está falando. Eu fico pensando, meu Deus, será que o povo está conseguindo? Sabe? Fazer esse link, deixar esse canal aberto para o Espírito ministrar os corações. Então, por isso, eu agradeço em primeiro lugar a Deus, ao Espírito Santo do Senhor, que esteve sempre presente em nossas vidas. Também a você, eu vejo que você tem sido um vaso, é a testificação, como eu sei que eu posso dizer a seu respeito, porque eu tenho visto testificações do mover de Deus na sua vida. É isso aí. E quero deixar um forte abraço antes da gente encerrar. Temos algumas pessoas, James, que eles são seus seguidores, estão aí. Admiro muito essas pessoas. Juliana Brasil está aqui. Mandou um abracinho, eu estou mandando um abraço para ela. Mércia também está aí. Eu deixo um forte abraço para a Mércia. Ricardo Araújo, um amigo nosso em Salvador. Nós também, Ezra, lá de Serra Talhada, eu mando um abraço para ele. Nós temos Cristiano Dourado, Michele, Karine, Sandra Lustosa e Holanda. Nós tem uma pessoa que é seu seguidor forte aí, viu? Diogo Limeiro. Nós também tivemos Rodrigo. Ele está aqui em feira ou não? Tá no Rio. Tá aqui. Tá? Pois entrou agora aqui. Então eu quero deixar para todos vocês aquele forte abraço. Muito obrigado pela presença de vocês nessa manhã. Muito me alegrei em vê-los por aqui, pelo menos nomezinho, né? Aí dando um sinalzinho. A Nilzete esteve doente esses dias, uma irmã nossa aqui. Eu tomei conhecimento, mas ele parece estar muito bem, graças a Deus. Glorifica a Deus. Judite também, nós tivemos algumas pessoas que passaram por situações difíceis. Mas com a oração da igreja, Deus tem dado graça, o milagre tem acontecido e somos agradecidos pela cura do povo dele nesse lugar. James, a você mais uma vez, um forte abraço. Obrigado. Em breve, quando acabar essa restrição toda, com certeza nós estaremos mais perto, se Deus quiser, e lhe daria um abraço pessoalmente. Eu quero deixar um forte abraço para toda a sua família, todos os nossos irmãos da live, muito obrigado. E logo mais às 18 horas, em ponto, nós estaremos iniciando o culto aqui na igreja, estarei ministrando justamente em cima desses capítulos que foram lidos agora pelo pastor James. Um beijão para você, meu filho. Um beijo no coração. Muito obrigado. Um abraço. Muito obrigado. Muito obrigado. E até mais, meu filho. E a todos um abraço. Até mais. Vou retomar de novo a live, ok? Estarei retornando. Convido vocês